Podemos iniciar. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a participação de todos aqui nessa manhã de hoje, nesta live. Meu nome é Genilton Gomes, sou conselheiro do CRC, sou técnico em contabilidade, proprietário do escritório contábil, no ramo aí há 30 anos, graças a Deus. E nessa live de hoje, iremos tratar do tema Refis Estadual 2020, sobre os aspectos e as novidades do programa desse acordo com a Cefaz. E para tratar desse tema, estão aqui conosco os auditores fiscais e tributários, Alberto Cruz Schettini e José Márcio Santa Cruz. Alberto Schettini é auditor fiscal e tributário, bacharel em ciências contábeis, pós-graduado em auditoria fiscal, gerente de planejamento fiscal e julgador de primeira instância da Secretaria da Fazenda. José Márcio Santa Rosa é auditor fiscal e tributário, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito, coordenador do setor de legislação tributária da Cefaz e também julgador da primeira instância da Cefaz. Vou passar aqui a palavra primeiramente a José Márcio, que vai fazer a introdução ao assunto. Então, com a palavra, José Márcio. Bom dia a todos. É com a grande satisfação que a gente participa desse evento. E, na verdade, não é Santa Cruz, é Santa Rosa, meu nome, tá? Opa, desculpa. Falei Santa Cruz. Apesar de ser santo, ainda não foi Santa Cruz. Ok? Muito bem. Então, eu vou falar um pouco sobre o Refis, no que diz respeito ao aspecto normativo. Tá? Esse programa, os programas de Refis, do ICMS e do IPVA, eles estão dentro do contexto do programa do governo chamado Avança Sergipe, que todos aí têm acompanhado, são diversas iniciativas com o intuito de alavancar a economia e estimular, enfim, a economia sergipana. O Refis entrou nesse pacote de medidas implementadas pelo governo do Estado, no sentido de alavancar a economia. Muito bem. Pode passar para a próxima. Vamos lá. Começando pelo Refis ICMS. Né? O Refis, ele foi aprovado pela Lei 8763, agora de novembro de 2020, né? A intenção é justamente estimular os contribuintes a regularizar sua situação com o fisco, sua situação pertinente ao ICMS. E essa lei só se tornou possível por conta de autorização do CONFAS, que celebrou um convênio e permitiu que o governo do Estado editasse essa lei, concedendo benefício. Essa lei foi regulamentada pelo decreto 40691 de 2020. Eu não sei se é a minha tela, mas o meu rosto está sendo cortado aqui, Tiago. Vê se consegue baixar um pouquinho a apresentação, a tela de imagem, ok? Muito bem, pode passar para a próxima tela. O que é que pode ser parcelado pelo Refis, pelo Programa de Refinanciamento agora de 2020? Né? Todos os débitos ICMS cujos fatos geradores tenham ocorrido até 30 de junho de 2020. Okay? E se forem fatos geradores declarados espontaneamente pelo contribuinte, esse fato gerador é adiado por mais um mês, ou seja, até julho, 31 de julho, esse ICMS pode ser refinanciado com as regras do programa. Tá? E o que é que pode ser incluído? ICMS que já foi parcelado, né? ICMS em autoinfração, ICMS que ainda não está em autoinfração, ICMS que eventualmente for declarado pelo contribuinte, desde que os fatos obedeçam esses marcos aí. 30/6, digamos assim, ICMS geral, e 31/7 para aqueles ICMS que foram declarados espontaneamente.
O valor da parcela, ele não pode ser inferior, de cada parcela, não pode ser inferior a 5 UFPs. 5 UFPs equivale hoje a cerca de R$ 220, que o UFP é 44 e alguns centavos, tá? O pagamento, ele se dá, das parcelas, ele se dá, diferentemente dos outros refis, a cada dia 25, né? Dos refis anteriores, o prazo de pagamento das parcelas era dia 15, mas nesse refis, em particular, o prazo de vencimento da parcela é dia 25, porque o convênio assim estabeleceu dia 25, e a lei, o regulamento replicou essa data, ok? Vamos para frente. Pode passar a próxima tela. Quais são as condições de adesão? Tá? Nós temos 2 datas para adesão, e essas datas definem quais são os percentuais de desconto. A primeira data de adesão, ela começa agora, está transcorrendo, né? E ela vai até o dia 30 deste mês, 30 de novembro, né? Que é a primeira adesão, ela que tem o maior desconto, os maiores descontos, de acordo com a quantidade de parcelas. Tá? Então, para pagamentos à vista, ou uma parcela apenas, o desconto nos juros e multas vão a 95%. Tá? Se esse parcelamento for de 2 a 12 parcelas, esse desconto ele cai 10 pontos, vem para 85%. E a partir daí, vai caindo 5% a cada novo parâmetro. 13 a 36, 37 a 60 e 61 a 84. De sorte que o desconto ele varia de 95% a 70%. Nesse primeiro estágio, digamos assim, da adesão, que termina agora no último dia de novembro, dia 30 de novembro. Então, os senhores conselheiros, os senhores contadores e contabilistas, atentem aos seus clientes para que, se quiserem usar desse desconto mais vantajoso, o prazo se encerra agora no último dia 30 de novembro. Ainda assim, perdeu esse prazo, não houve tempo, existe a segunda etapa do refis ICMS, que ela inicia em 1º de dezembro e termina no dia 18, tá? E nessa etapa, eu vou ter os descontos, aqueles mesmos descontos da etapa anterior, da primeira fase, só com 5% a menos. Por exemplo, se o pagamento for à vista, ao invés de 95%, o meu desconto será de 90%. Se a adesão ocorrer entre 1º e 18, que é a data final de adesão ao refis. Ok? Tá claro? Ou seja, se for de 2 parcelas a 12 parcelas, o desconto será de 80%, menos 5%. Cada etapa dessa, cada estágio, cai 5 pontos percentuais na segunda etapa, que começará em 1º de dezembro e vai até o dia 18. Ok? Essas aqui são as condições de adesão ao refis. E como fazer, depois é o meu colega aqui, Schettini, que vai dar o passo a passo, né? Schettini e Sandra, que está aqui participando da live, essa loira aqui bonita, ela está dando aqui o suporte para a gente, também é auditora, né? E que trabalha no setor que lida diretamente com essa questão do parcelamento, que é o setor de recuperação de crédito, ok? Então, ela trabalha nesse setor e ela pode estar aqui para dar o suporte e esclarecer alguma eventual dúvida no momento dos debates. Pode passar a próxima. Em relação a outra novidade desse refis, é que existe um desconto diferenciado para as multas decorrentes de obrigações acessórias. Ou seja, aquela obrigação de deixar de entregar FD, por exemplo, tá? Existe um prazo mais alongado, tá? Para essa condição, né? Mas, em compensação, o desconto é um pouquinho menor, tá? O desconto, ele começa de 80%, não é de 95%, tá certo? E para adesão é 30/11/2020, também aquelas mesmos parâmetros, tem 2 etapas de adesão, a primeira vai até 30/11, e a segunda a partir de 1º/12, sendo que na segunda etapa também tem 5% de desconto em cada uma dos estágios, digamos assim,
2 à vista, 2 a 12, 13 a 36, 37 a 60 e 61 a 84. Os prazos não mudam. O que muda é só o percentual, que para essas obrigações acessórias aqui, o desconto é um pouquinho menor. Lá nas obrigações principais, digamos assim, o desconto à vista era de 95%. Aqui já começa somente de 80%. E aí vai decaindo na primeira etapa, e na segunda etapa, que começa a partir de 1º de janeiro até 1º de dezembro a 18, esse desconto ele também cai mais 5%. Tá certo? Pode passar para a próxima tela. Bem, essa aí foi a etapa do ICMS, do refis do ICMS. Mas também nós temos o refis do IPVA, que acontece nesse mesmo período, tá? E esse refis ele foi aprovado pela lei 8774, agora de 15 de 10 de 2020, e foi regulamentada pelo decreto 40.702, que diz quais são as regras do jogo. Pode passar para a próxima tela. O que é que pode ser parcelado no refis do IPVA? Todos os débitos do IPVA, cujos parceladores ocorreram até 1º de janeiro de 2019. Ou seja, todo o IPVA do ano passado para trás pode ser incluso no parcelamento. Inclusive, eventuais débitos de IPVA que já foram parcelados em outros refis da vida. Ok? E quais são as condições para adesão? As condições são diferenciadas em relação ao refis do ICMS, que aqui nós temos descontos diferentes de multas e juros. Lá o desconto é único, 95% de juros e multa. Aqui eu vou ter um desconto diferente para a multa e um desconto diferenciado para os juros, ok? E também na quantidade de parcelas. O desconto do IPVA é um pouquinho, aliás, o prazo do IPVA é um pouquinho menor do que o do ICMS, ok? Um detalhe é que para adesão ao refis do IPVA, a parcela mínima é de 2 UFPs. Lá no ICMS são 5 UFPs, dá em torno de R$220. Aqui a parcela mínima são 2 UFPs, que significa em torno de R$90. Tá? Então, parcela menor que isso não pode haver. A adesão também, ela ocorre até o dia 18/12, tá certo? E os prazos são esses. Para pagamentos à vista e os descontos, eu tenho 95% de desconto, tal qual a primeira etapa do refis do ICMS. Na multa, e 80% para os juros. De 2 a 24 parcelas, eu tenho aí desconto de 65% na multa e 50% nos juros. E de 25 a 48 parcelas, eu tenho um desconto de 50% na multa e 40% nos juros. Podem ficar tranquilos que isso aqui está tudo parametrizado no sistema, você não precisa fazer essa conta, só se quiserem conferir, tá? Então, isso aqui é uma tratamento interno do nosso sistema. Se colocou aqui porque está na lei, a gente precisou implementar o sistema com essas regras, por óbvio. Né? Mas os descontos são esses, né? Não tem 2 etapas, aqui é etapa única, a adesão está transcorrendo, e ela irá até o mesmo dia do final do refis ICMS, que é 18 de dezembro desse ano agora que está em curso. O que mais eu poderia falar? A adesão, né, o passo a passo será exposta aqui pelo meu colega Schettini, e eu estou à disposição para esclarecimento de dúvida no momento seguinte, após a apresentação do Schettini. Muito obrigado a todos. Obrigado, Márcio. Como eu acabei esquecendo de falar, mas já é de praxe, né? Todos que tiverem dúvida, colocam no chat, e ao final iremos repassá-las para vocês, esclarecer os nossos colegas, tá? Então, agora vamos, na sequência, passar a palavra para nosso palestrante aí, Schettini. Desculpa, eu só consigo falar Schettini, viu? Alberto, eu não lembro nunca, é Schettini. Já estou acostumado, não se preocupe não, é primeiro. Senhor Alberto, seu áudio está desligado.
Desculpem aí. Genilton, bom dia a todos, né? Primeiramente, a Secretaria da Fazenda, né, gostaria de agradecer a oportunidade que o CRC nos está dando de apresentar o programa do Refis de 2020, né? Como o Márcio colocou, ele faz parte de um outro programa do governo, o Avança Sergipe, e tem a finalidade de auxiliar os contribuintes que tiveram dificuldade, né, estão tendo dificuldade nessa pandemia, com uma forma mais facilitada de quitar os seus débitos e manter a regularidade junto ao fisco estadual, né? Lembrando aí que, principalmente o contribuinte enquadrado aí no Simples, né, essa regularidade é importante, porque a partir do dia 1º de janeiro, aquele que apresentar débitos pode haver o desenquadramento, e isso não interessa nem a Cefaz, nem ao próprio contribuinte. Bom, eu estou aqui fazendo essa apresentação, mas eu quero registrar também que quem encabeça essa gerência, né, de prestação de crédito, que é responsável pelo parcelamento, é a colega Suzana, mas ela não pôde estar presente por problemas de saúde, está se recuperando de uma cirurgia, então ela me pediu esse auxílio, né, e a gente, junto ao CRC, que é nosso parceiro, é lógico que a gente fica muito grato, né, de participar e de apresentar esse programa. Bom, Tiago, eu gostaria que você colocasse na tela a nossa apresentação. A intenção aqui é mostrar o passo a passo de como é realizado o parcelamento por meio da página da internet na Cefaz. Nós temos 2 caminhos, um pode ser pela intranet, aquele acesso com login e senha do contribuinte, e temos uma outra ferramenta mais avançada, mais interativa, e que nós indicamos que seja a utilizada, porque ela facilita muito o processo, que é direto na página da internet. O acesso à nossa página, na área de serviço, próxima página, próxima slide, Thiago. Acessando a área de serviço, nós temos ali serviço online, próxima página. Bom, nessa área, a área de serviço online, vai haver vários serviços aí. A gente vai clicar ali em parcelamento. Próxima página, Thiago. Está ali apontado, parcelamento. Outras opções de acesso, né, que são links que facilitam. Nós temos um banner, ali no clique aqui, e tem ali serviços mais acessados, também está ali parcelar. Próxima, Thiago. Então, está ali, ó, o link de acesso para facilitar. Também tudo está na nossa página, são só caminhos diferentes. Feito qualquer tipo desse acesso, a página que vai aparecer é essa. Então, nós temos ali a identificação, que pode ser feita pela inscrição estadual do contribuinte, se ele for inscrito aqui no Estado, CNPJ ou CPF, no caso, por exemplo, do IPVA. No caso da inscrição estadual, vai ser necessário ele informar a inscrição do contribuinte e o CPF, o CNPJ do sócio ou daquele procurador que está cadastrado junto à Secretaria da Fazenda. Informados esses campos, ele confirma. Próxima. Então, aqui ele já aparece os débitos que ele tem lançado, débitos espontâneos ou débitos já constituídos, certo? E o próprio sistema faz para ele uma separação dos valores que ele pode utilizar o refis, né, o decreto 40.691, e aquele que está fora desse programa. Então, os valores, no caso aí, por exemplo, como exemplo, o valor total do débito desse contribuinte seria R$ 164 mil. 103 ele pode utilizar o refis e 60 mil estaria fora do refis. Pode parcelar pelos 2 caminhos. Caso ele faça essa opção, ele deixa marcado, né, tem um combozinho ali azul ao lado do decreto. Caso ele deseje só utilizar o refis, ele desmarca, ele só vai parcelar o de cima. Caso ele só queira o parcelamento normal, ele desmarca o de cima, só parcela o de baixo. Caso ele queira parcelar os 2, então ele deixa marcado e avança. Próxima. Nessa tela, volte um pouquinho, Thiago, passou muito aí. Volte mais uma. Mais uma. Mais uma, Thiago. Voltando. Agora. Próxima, Thiago. Mais um clique. Pronto. Só um minutinho, Thiago. É importante observar
esse botão aí de débitos bloqueados. Antes do contribuinte dar prosseguimento, é importante que ele verifique se existe algum débito bloqueado. O que é um débito bloqueado? É um débito que a PGE já encaminhou para o cartório. Esse débito que estiver bloqueado, ele não faz parte desses valores que estão lançados nessa área. É necessário o contribuinte procurar o cartório, ali vai estar indicando qual o cartório, está registrado o débito dele, dar ciência, pagar as custas, certo? Procurar a PGE e, a partir daí, sim, esse valor vai se somar aos que já estão liberados. Então, antes de tudo, sempre verificar se existe débitos bloqueados, ok? Então, Tiago, agora pode passar. Mais uma, outra. Bom, mas aí, só um minutinho, Tiago. Nesse campo, eu tenho esse valor lançado aqui como débito, né, do contribuinte, mas eu quero saber que débitos são esses. Então, nós temos um botão ali, um ícone, que é o I. Você clica nele, próxima. Pronto. E aí vão aparecer todos os débitos que fazem parte desse decreto. Mês a mês, podem ver ali que embaixo tem o número das páginas, página 1, 2, 3. Então, todos os débitos estarão lançados aí. Tem uma setazinha do lado do combo, né, que se você clicar nela também, essa linha vai ser liberada, expandida, e os valores, as informações desse débito também vão ser informados. Valor da multa, valor dos juros, qual o processo, que referência, certo? E também tem o combozinho que vocês podem, mesmo dentro desse decreto, pode desmarcar. Eu só quero a linha 1, eu só quero a linha 2, e assim por diante. Deixa tudo marcado ou marca aquele que quiser. Ou seja, não é porque o valor está ali consolidado que ele tem que pagar aquele valor integral. Ele pode escolher parte desses débitos dentro do refis, certo? Ou dentro do parcelamento normal. Feito isso, ele confirma, tem um botão confirmar, próxima tela. Próxima tela. Temos também Tiago. Pronto. Temos na próxima tela um outro ícone ali do lado, que é o cifrão. Nesse cifrão, abre a possibilidade do contribuinte fazer as suas simulações. Próxima, Tiago. Bom, quando o sistema abre essa simulação, ele já dá algumas sugestões, né? No caso aí, nós temos sugestão de quantidade de parcela 1 a 12, 36, 60, 84. Como o Márcio falou, o máximo seria 84 dentro do refis, certo? Mas, caso o contribuinte queira, ele pode utilizar, certo, outras opções. Próxima, Tiago. Ele pode dar um valor de entrada, ele pode fazer uma simulação pela quantidade de parcelas, ou ele pode fazer uma simulação pelo valor da parcela. Mais uma, Tiago. Pelo valor da parcela. Sempre que ele fizer uma alteração dessa, ele deve... Volte 1 a Marcelo. Desculpe, volte 1 a Tiago. Volte 1 a Tiago. Pronto. Sempre que ele fizer uma opção dessa de simulação, ele tem que clicar no botão recalcular, para o sistema poder fazer o cálculo dentro dos parâmetros que ele colocou. Se ele não clicar em recalcular, fica marcado ali a primeira opção, que é sempre 1. Certo? Então, dê um valor de entrada. Recalculo. O sistema vai oferecer para ele qual seria a possibilidade de parcelas. Eu quero ver pela quantidade de parcelas. Por exemplo, ali, em vez de 60 que pula para 84, eu quero ver com 70. Ele informa a quantidade de parcela, recalcula. Ou eu quero, na verdade, eu quero pelo valor da parcela. Lembrando sempre que a parcela mínima é de 220,60, né? Porque são 5 FPs nesse mês de novembro. Certo? Então, sempre clica em recalcular. Recalculou, ele já chegou na simulação, no valor que ele quer, ele clica ali no botão confirmar. Próxima, Tiago. Bom, nessa página aqui, nós vemos ali embaixo que tem ali a possibilidade de adicionar débito do ICMS. O que é adicionar esse débito do ICMS? Esses valores que o nosso sistema apresenta são aqueles que estão no conta corrente do contribuinte. Mas nós sabemos que tem uma época que é anterior ao conta corrente, ao sistema conta corrente. Então, o contribuinte pode ter um débito, por exemplo, de, sei lá, setembro de 2015, né?
não vai estar aí porque nessa época não tinha o sistema conta corrente. Ele pode ali adicionar débito, informar o número do documento de arrecadação que está pendente e aí, a partir daí, fazer a nova simulação dos valores, certo? Pode adicionar também débitos relativos ao ITCMD. Lembrando que ITCMD não tem refis. Refis é só IPVA e ICMS. Feito todas essas opções, né? Ele veja que antes, quando ele clica ali, tem ali uma observação, né? Que ao clicar em confirmar o parcelamento, ele está acatando o termo de aceitação. Se ele quiser ler o termo de aceitação, clica ali onde está lá, termo de aceitação tem azulzinho, ele vai ler, se concordar, ele confirma o parcelamento, certo? E aí já vai gerar o primeiro boleto de pagamento. Lembrando que é bom salientar que tem que estar desativado o protetor de pop-up do navegador do contribuinte, porque quando confirma o parcelamento, se estiver acionado, ele não vai conseguir ver o documento de arrecadação, certo? Então, lembrando sempre desse detalhe, muitas vezes o contribuinte não consegui, e, na verdade, está acionado lá o protetor e ele não consegue verificar o DAI. Mais uma. Bom, a gente colocou aqui os contatos da nossa gerência de recuperação de crédito, tem um e-mail e tem um contato pelo WhatsApp. O contribuinte que tenha dúvidas ou dificuldades nesse procedimento que a gente passou agora, pode passar o zap para esses dois números, né? 991912164, 991559568, ou para o e-mail acerte@cefaz.se.gov.br. Lembrando que o funcionamento, né, do WhatsApp é de 7 às 13, mas normalmente é atendido, não temos acúmulos de atendimento, certo? O pessoal está sempre à disposição e, volto a dizer, qualquer dúvida ou dificuldade, pode passar que o pessoal está à disposição para atender. Mais uma. Bom, o que a gente tinha para apresentar com relação ao processo, né, o procedimento de parcelamento, era esse, Genilton. Tem os nossos contatos aqui da Sandra, que é a nossa subgerente, lá da recuperação de crédito, o Márcio, da área tributária, o meu contato como atual gerente de planejamento. Oi? José Márcio, você falou, José Márcio. Corrigindo, José Márcio Santa Roça. Porque eu conheço, eu conheço um advogado que o sobrenome dele é Márcio Santa Cruz. O pior que misturou com o nome de Schettino, né? Que tem cruz no meio. Eu estou sendo crucificado aqui de todo jeito. Estou sendo crucificado aqui de todo jeito, né? Pessoal, então, encerrada a nossa apresentação, né? E a gente fica, de novo, a gente agradece a oportunidade e ficamos à disposição para as dúvidas que forem apresentadas. O pessoal parece que não tem muita dúvida, realmente, assim, o próprio sistema é muito intuitivo, né? A gente vê que ele é bastante intuitivo, então, motivo esse que a gente não tem uma pergunta até o momento, mas eu tenho uma. Genilton, você falou que o sistema é intuitivo, né? Então a gente reforça a nossa sugestão de que o parcelamento seja feito pela internet e não pela intranet com login e senha, que lá realmente é mais trabalhoso, tem uma questão de incluir os débitos. Pela internet fica muito mais fácil esse procedimento. Okay? Certo. Mas quando você fala intranet, a intranet, o acesso é só de vocês exclusivamente, não? Não, tem alguns contribuintes que têm esse perfil ainda de fazer o parcelamento pelo menu dele lá, com login e senha, certo? Certo. Aos poucos, justamente porque ele é mais difícil, né? Como você disse, né? É menos interativo, menos intuitivo, né? Então, a gente pretende deixar somente pela internet. Pronto. Tem uma pergunta aqui, começou a surgir agora, umas perguntas. O prazo se encerra quando? Né? Eu queria que você falasse aí, eu acho que o Márcio foi quem falou dessa parte, mas fica aí a sua... O prazo, nós temos 2 etapas de adesão para o refis do ICMS. O primeiro se encerra no dia 30 de dezembro, certo? Com aqueles descontos, né, que Márcio já apresentou. Né? A apresentação está disponível no TRC, né? A gente encaminhou para o Tiago,
e fica à vontade para vocês distribuírem com seus associados, certo? Então, a primeira etapa se encerra no dia 30 de dezembro. A última etapa é dia 18 de dezembro. Então, em resumo, o refis vai até dia 18 de dezembro. Por o refis do IPVA, é prazo único, certo? Ele está correndo e termina no dia 18 de dezembro e os descontos são únicos também. Em relação ao prazo, no início, eu até imaginei ia fazer uma pergunta, mas vocês já fizeram essa extensão, né? Porque geralmente as pessoas ficam sempre se perguntando quando tem os refis, vai ter prorrogação, né? Lembrando, Genilton, que esses prazos não são estabelecidos pela Secretaria da Fazenda de Sergipe, ele vem de convênio do CONFAZ. Então, a gente tem prazos que foram autorizados, a gente não pode estender, a não ser que o CONFAZ assim o faça. Certo. Então, fizeram uma pergunta aqui, mas Márcio já está respondendo pelo próprio chat, que é sobre o ITCMD, né? Talvez todos não tenham convênio do chat, então é bom falar aqui porque todos ouvem, né? Então, o ITCMD não tem refis para o ITCMD, não é isso? Não tem refis, só ICMS e IPVA. Até porque o ITCMD ele teve um parcelamento, não é normal ter parcelamento por o ITCMD, mas anterior a esses projetos do refis de ICMS e IPVA, houve sim, né? Aí foi feito um parcelamento até 12 vezes do ITCMD, certo? Se você me perguntar agora, eu não me lembro se o prazo já foi encerrado, mas eu creio que sim. Então, assim, se a gente pensar dessa forma, já houve o refis do ITCMD, já houve o parcelamento do ITCMD que já se encerrou. Foi esse ano? Foi esse ano. Certo. Ok, não surgiu nenhuma pergunta e agora eu vou fazer a minha, que é o seguinte, você seleciona 2 débitos e faz o refis, aí o cara não tem condições de dar entrada, de repente, lá em dezembro ele surgiu lá, aumentou o faturamento e quer fazer o refis do restante do débito. Pode ser feito mais de um refis, mais de um parcelamento dentro do refis, até o prazo final? Deixa eu ver se eu entendi. Você fez um primeiro refis nesse momento? Você disse que você pode selecionar os débitos ali que você quer parcelar, naquele primeiro momento e gerar a guia. Aí você não tem condições de gerar todos, você faz uma parte e deixa o restante lá. E lá, até o final desse prazo, você consegue fazer mais outro parcelamento, ficar com 2 refis? Pode. Pelo que eu entendi... bom dia. Bom dia. Meu nome é Sandra. Trabalho à frente da recuperação de crédito. Pelo que eu entendi, você tem, vamos supor, 5 débitos. 5 débitos. Aí você fez Selecionou só 3 débitos. Selecionou 2. Sim. Ficou 3. Pode sim. Ok? Posso fazer mais de um parcelamento, dividir os parcelamentos dentro do refis? Pode sim. Pode. Joia. Aí você vai ficar com 2 processos de parcelamento de refis, no caso. Sim. Correto? Perfeito. Por enquanto, a dúvida, ninguém mais se pronuncia aqui para perguntar. Realmente, o processo é simples, é muito intuitivo. Genilton, Sandra queria fazer uma observação na situação daquele contribuinte que tem débito de ICMS, mas não é inscrito no dado, certo? Sim. Às vezes uma auto-infração que ele recebeu no trânsito de mercadoria, por exemplo, e ele quer fazer parte do refis. Então, ela queria fazer... como seria o processo nesse caso? Esse caso ele é um pouquinho específico, porque a legislação prevê que quem não é inscrito, aí ele tem que enviar a sua documentação junto ao site, ao e-mail, desculpa, da SERC, e para poder a gente enviar para a superintendente e ela delimitar o número das parcelas, entendeu? E aí a gente envia para ele e aí ele faz o pagamento lá, geralmente, mas tem que ser junto com a SERC, essa intermediação. Okay. Entendi. Genilton, no caso de um não contribuinte, né, que tem débito do ICMS, ele, antes de fazer aquele procedimento lá do parcelamento, ele deve encaminhar todo o requerimento, a solicitação,
certo? Com os dados dos débitos dele, os autos de infração que ele porventura tenha, para aquele e-mail que a gente informou dar certo? Porque esse requerimento, essa solicitação tem que ser submetido à nossa superintendência, certo? A partir da autorização dela, que a gente faz o parcelamento ou não, e aí informa o contribuinte, já encaminha até a primeira parcela dele. Então, é um caso que é mais específico, né? Muito então, mais específico. Inclusive, pelo que você falou aí, as parcelas e o desconto pode não ser o mesmo que está aí dentro do programa? Os descontos seriam, as parcelas é porque vai depender do valor do débito dele, né? Por isso que a gente está... Certo. Surgiram aqui algumas perguntinhas, vamos lá. Um alerta entrou no Refis, débitos 2014 e 2015. Porém, os débitos já estavam pagos, já estavam na Cefaz, e já estivemos na Cefaz. Porém, ainda constam, precisamos fazer, acho que é o que precisamos fazer, e estamos na pendência, aguardando o acerto. Se eu entendi, o contribuinte recebeu uma autuação... Um alerta entrou no Refis, um alerta de débitos. Mas quando ele foi fazer o parcelamento, entrou um alerta de débitos, referente a débito 2014 e 15. Porém, esses débitos já estavam pagos e já estavam lá, já estivemos na Cefaz, a pessoa é Maria Salete. Ela já esteve na Cefaz, porém ainda consta que precisam fazer o que precisam fazer, porque ainda estamos com essa pendência, aguardando o acerto. No caso aí, pelo que eu entendi, ela já esteve na Fazenda e apresentou as guias de quitação, né? O título de não existe. Só que todo débito é parte de uma autuação. Então, o que vai ocorrer? Esse auto que ela recebeu e só agora apresentou a documentação, ele vai ser colocado em julgamento mais uma vez. Só a partir da confirmação de que aquele débito está, de fato, relacionado, o auto vai ser arquivado e o débito dela vai ser extinto, né? Então, extinto do julgamento. Então, na verdade, tem que aguardar o julgamento do processo que se encontra em aberto. Outra pergunta aqui. Bom dia, mas consegue fazer o parcelamento pelo certificado digital no acesso do usuário do site da Cefaz? Acho que você falou da intranet, aí surgiu essa dúvida aqui. Pode fazer com o certificado. Sim, com certeza, mas é aquilo que eu falei. A gente sugere, né? A gente recomenda pela internet, porque é muito mais intuitivo e prático o procedimento. E essas telas que você mostrou aí, essa forma de apresentação fica mais fácil muito pela internet. Muito mais intuitivo. Nós mesmos da casa preferimos utilizar esse formato do que o modelo anterior, né? Ele foi criado justamente para substituir o anterior, que era mais complexo. Genilson, me permita. Genilton. Pois não, Márcio, pode ficar à vontade. Em relação ao ITCMD, que alguém questionou aí se eu vi aqui no chat. Não, o Schettino até já respondeu. De fato, não existe refis, mas existe, para até o dia 18 de dezembro, também um desconto para pagamento do ITCMD de 10%. Tá? Essa regra ela vale até a mesma data do refis, 18 de dezembro. 10% de desconto, ok? Para o ITCMD. E em relação ao parcelamento do ITCMD, ele pode se dar hoje, pelo que está posto, até em 12 meses, ok? Não existe prazo alongado, existe o prazo ordinário, que de hoje é de 12 meses, tá bom? E tem esse desconto aí, 10%, para pagamentos do tributo até 18 de dezembro também. Ok? Se você esclarecer. Joia. Tem mais aqui uma pergunta. É necessário desistir do parcelamento anterior para aderir ao refis? Genilton, pode repetir? A gente não escutou, travou. A colega aqui pergunta se é necessário desistir de parcelamentos anteriores, que estejam ativos, né? Obviamente, para aderir ao novo refis. Não, Precisa desistir. Não tem desistência, né? Você está lá, ele mostra, mesmo estando sob parcelamento, ele mostra que aqueles débitos estão ali no conta corrente, você seleciona ele, automaticamente ele vai migrar, né? Genilton, você já respondeu tudo. Isso é o reparcelamento, exatamente, perfeito.
Joia. Mônica. Não temos mais perguntas. São 10h45. Realmente. Agora, Genilton. Sim. Genilton. Eu recomendo fazer, antes de fazer um reparcelamento, fazer um certo estudo, porque às vezes, se você já está com um parcelamento de refis anterior, nem sempre vale a pena você reparcelar isso, entendeu? Age, né, no desconto, que né? atualiza o saldo devedor, sabe? Aí, o ideal é que se faça um estudo. Se você está sobre as normas de um determinado refis, ano passado teve refis, ano retrasado, nem sempre vale a pena, é melhor você continuar pagando. Até porque o refis desse ano é 84 vezes também. Então, sempre digo isso também ao contador, ao contribuinte que chega. Se você já tem um parcelamento de refis, você tem que fazer esse estudo. Tem que analisar, né? Estudar direitinho se vale a pena ou não fazer essa migração para esse novo refis. Se você vem de um parcelamento normal ou aqueles especial só de... que é do conta corrente, que teve esses, aí sim, mas esses aí você tem que dar uma analisada. Eu sempre recomendo isso, ok? Eu tive um caso desse tipo aí que você está falando, e aí me alertou. Eu digo, vamos estudar aqui, porque de repente o cliente vai perder, né, se fizesse... Porque às vezes ele não sai ganhando, entendeu? Sim. Porque a gente atualiza aquele saldo, Sim. para pegar e fazer o parcelamento. Desconsiderar o desconto que teve lá naquele plano, né, de refinanciamento. Pode fazer, você pode ver quando aquele cliente está pagando por mês e fazer uma simulação. Você pode ver. Aí você vê que vale a pena. Isso. Okay. Foi um caso que eu tive aqui. Vale a pena fazer esse estudo. Genilton, só complementando, esse questionamento que Sandra acaba de colocar aí, ele decorre do fato de que o cidadão acha que ele vai poder usar benefício sobre benefício, ou seja, eu tive um refis lá de 80% de desconto, eu vou aproveitar 80% em cima de 80%, não é. Na verdade, quando você opta por reparcelar, significa dizer que aquele parcelamento anterior ele vai ser desfeito, Sim. O saldo vai ser recomposto, e aí você faz uma nova opção. E que realmente, na maioria das vezes, não é vantajoso. Até porque os refis eles têm se replicado no sentido do quantitativo de desconto, né? Tem se repetido. Então, muitas vezes não vale a pena fazer esse reparcelamento. É preciso realmente fazer a simulação. Valeu. Perfeito. Por enquanto não temos mais perguntas. A gente vai informar aqui para quem está nos assistindo que esse vídeo ele vai ser disponibilizado no canal do YouTube do CRC, daqui no máximo em até 72 horas, e quem não teve condição de acompanhar com a gente aqui, fazer a sua inscrição, vai ter disponível lá o vídeo para assistir todo o conteúdo. Pronto. Eu de novo, Genilton. Oi. É o seguinte, eu também queria assim, alertar vocês aí, se vocês optarem em fazer o parcelamento pela intranet, né, com o certificado digital ou com o login e senha, muitas vezes vocês dizem, não está saindo aqui a coisa, os débitos, mas é porque vocês têm que ter, assim, tem que observar que lá tem um nomezinho assim, novo. Você tem que clicar naquele novo, que aí sai os débitos, tipo, conta corrente, aí você clica ali naquele novo, reparcelamento, aí tem um nomezinho assim, novo. Você clica ali para poder, e vai avançando. Se você só vai avançando para ver se sai os débitos, ele não sai. Está entendendo? Só sai o do processo, mas o resto não. Então, quando a diferença é por isso que muitas vezes pela internet, como o Schettini estava falando, é mais prático, porque ele já vai vir isso. Então, pela internet, você não precisa logar, né? Você vai colocar só sua inscrição estadual
seu CNPJ e aí automaticamente vai aparecer os débitos daquele CNPJ, daquela inscrição estadual. Não precisa colocar senha, não precisa acessar o certificado digital, nada disso. Informa a inscrição, CPF de um dos sócios, ou CNPJ de um dos sócios, né? Ou do procurador cadastrado na Cefaz. Aí, a partir daí, tem acesso aos débitos do contribuinte e pode parcelar ou não, fazer as simulações da forma que desejar. Mesmo que gere o DAI, chegue a gerar o DAI, esse parcelamento ele só é concluído se houver pagamento daquele DAI. E também ele pode até gerar o DAI e não vai ter problema nenhum. Aquele débito não conta para o contribuinte. Nem o parcelamento. Pode gerar o DAI, depois volta lá, fazer de novo a simulação, gerar outro DAI, sem problema. Quantas vezes ele desejar. Isso. Perfeito. Pronto, não temos mais perguntas. Eu queria passar a palavra aí, se vocês quiserem fazer alguma consideração, para darmos encaminhamento aí ao encerramento, são 10h51. Foi bem intuitivo, foi bem objetivo, né, a apresentação. Então, eu acredito... E o site é intuitivo da Cefaz, né? Eu vejo que a Cefaz tem evoluindo muito nesse sentido de deixar bem claro para o contribuinte quando ele está parcelando, diferentemente de outras situações que a gente às vezes passa, que não tem essa clareza na hora que você vai fazer o parcelamento. Está de parabéns aí a Cefaz. Eu passo a palavra aí para vocês fazerem as considerações finais. Se surgir mais alguma pergunta nesse intermédio aí, a gente... Sem problema. E mesmo depois, volta a confirmar, nós temos lá os contatos, se surgir alguma dúvida, tem o e-mail lá da SERC, tem o WhatsApp também, que eles podem responder qualquer tipo de dúvida, e a Fazenda está sempre à disposição de seus contribuintes. Tá? A gente queria reafirmar, né, aquela situação do contribuinte do Simples e do CIMEI, para que se mantenham em regularidade, a questão do desenquadramento no início do ano. A Fazenda emitiu agora, recentemente, cerca de 4.300 notificações, estão no domicílio eletrônico, né? Também reforçamos essa necessidade de o contribuinte, né, sempre, né, pelo menos uma vez na semana, verificar seu domicílio eletrônico, né, porque nós trabalhamos muito hoje em dia com aquela questão da autorregularização. A Fazenda identifica alguma pendência, alguma omissão, a primeira coisa que ela faz é um comunicado ao contribuinte, numa segunda etapa ela faz uma notificação, né? E só depois, caso o contribuinte não regularize ou não dê nenhum tipo de retorno, é que é lançado o auto de infração. Então, sempre há a possibilidade de regularização, né? Estamos trabalhando desse formato e fica esse lembrete de sempre verificar o domicílio eletrônico. Gostaríamos, mais uma vez, em nome do secretário da Fazenda, Marcos Queiroz, e da superintendente, Silvana Lisboa, de agradecer ao CRC essa oportunidade, né? Sempre nossos parceiros aqui nas conversas, a gente tem conversa mensal com o CRC e o CESCAP, esse feedback, essa troca de conhecimento, né? É importante para a Cefaz e é por causa dessa troca que a gente consegue colocar no ar uma ferramenta como essa do parcelamento. Agradecemos a presença do colega Márcio e da colega Sandra Regina, né, que nos apoiaram nessa apresentação. Obrigado, bom dia a todos. Pronto, a gente agradece. Márcio, quer falar? Passo as palavras do Schettini e agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês essa questão aí do Refis. A Cefaz está à disposição, o setor de tributação está aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida que eventualmente exista e vamos para cima. Márcio, falar aqui no e-mail da Gertrib. Pronto, agradeço. O e-mail da Gertrib é gertrib@cefaz.se.gov.br. Além desses canais aí que o Schettini já mencionou, é mais um canal para entrar em contato conosco. Okay? Esse canal do WhatsApp aí é muito bom, porque é o que a gente hoje... É o mais útil, o mais prático. Todo mundo tá é mais prático. Está dirigindo, aí lembrei, tá aquela dúvida que eu tenho lá junto com a Cefaz. Deixa eu... É mais prático, realmente. Eu vou passar aqui para os colegas que estão nos acompanhando, que na sequência de palestras, na próxima semana teremos, no dia 16/11,
uma live sobre diferenciação em serviços contábeis com o professor Kleber Nóbrega. Será às 16 horas e transmitido pelo Instagram. No dia 19, teremos às 10 horas, pelo Zoom, por esse mesmo canal, uma live sobre transações e parcelamentos no âmbito da Receita Federal. Essa live estava prevista para ontem, mas houveram alguns problemas técnicos e foi remarcada agora para o dia 19. Agradeço aí imensamente a palestra de vocês, foi, como eu já falei, muito esclarecedora, tanto é que não tem muitas dúvidas, a Cefaz tem evoluído bastante nessas ferramentas que disponibilizam para os contribuintes e para os contadores, né, que é quem militam, quem mais trabalha nesse acesso, fazendo esse intermédio aí, esse meio de campo entre a Cefaz e o contribuinte, né? E agradecer também pela parceria, né, que temos aí, temos tido muito êxito, como a Schettini falou, essa evolução que ocorre é porque a Cefaz tem ouvido a classe contábil através do CRC, do SESCAP, do Sindiconte, e isso aí é muito bom, é muito importante, tá? E agradeço a todos. Tem uma sugestão aqui de um colega, seria interessante que assim que o contribuinte entrar no portal da Cefaz com a senha dele ou do certificado, deveria ser alertado que existe notificação ou mensagem na caixa postal, como é na Receita Federal. Esse aí é um tema que a gente vem sempre conversando nessas reuniões mensais, na Schettini tem ciência disso, né? E a gente tem certeza que logo isso acontecerá, né, Schettini? Você pode falar um pouquinho disso? Sim, como o Genilton colocou, essa demanda, né, o SESCAP sempre nos apresenta nas conversas mensais, e, como eu disse, para fazer é importante que o contribuinte veja seu domicílio. Então, de suma importância para a própria Secretaria da Fazenda que esse alerta seja disponibilizado para o contribuinte. Nossa área de TI está trabalhando nessa demanda, mas tivemos esse problema aí da pandemia, ficamos afastados um pouco, mas estamos retornando, essa é uma de nossas prioridades, sim, ou seja, toda vez que o contribuinte acessar a sua página, vai ter o alerta e, inclusive, algumas das funcionalidades ali vão poder ser utilizadas depois que verificar a sua caixa postal, certo? Dado a importância que nós estamos dando a essa visualização. Como a gente disse, estamos trabalhando na autorregularização, mas só funciona se o contribuinte verificar sua caixa postal. Senão, a gente vai lançar lá, vai dar oportunidade, não é feitas as correções, e aí só depois de um auto lançado, ou já na dívida ativa, todo o trabalho, todo o gasto que foi feito, né? Porque lembrando que somos administração pública e todo o gasto aqui vem dos nossos impostos. Antes de ser servidor público, eu sou também contribuinte. Então, eu não quero meu imposto gasto numa situação que poderia ter sido resolvida simplesmente por visualização de uma informação na sua caixa postal. Estamos trabalhando e espero que isso seja concluído o mais breve possível. Com fé em Deus, com fé em Deus. É uma demanda antiga aí nossa, né, nas nossas reuniões. Eu acredito que logo teremos essa funcionalidade aí no sistema, né? Então, mais uma vez, só agradecer aí a vocês, né? Já estamos aqui a 1 hora da nossa live, são 11 horas. E obrigado pela parceria, obrigado por quem pôde nos acompanhar. E não deixe de acompanhar as nossas futuras lives aí, que é o intuito do CRC é trazer informação para o nosso contador, nosso parceiro, né? Que às vezes não tem tempo de estar se dirigindo, e hoje essa ferramenta de acesso, né? De ter informação sem sair de casa, sem sair do escritório, isso é muito importante. É uma coisa que a pandemia trouxe de bom, né? Para nós, contadores, para o público em geral. Então, agradeço imensamente, mais uma vez, obrigado, bom dia a todos, e não deixe de acompanhar quem não teve a oportunidade de assistir
acompanhar pelo YouTube, aí no canal do CRC, esta live de hoje e as outras que disponibilizamos lá nesse canal. Obrigado.